Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 13, versos 22 e 23, que dizem: Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Bom, queridos, diante do anúncio de Jesus de que um deles trairia a Jesus, eles ficaram surpresos, claro, né? Estavam acostumados a conviver, todos ali eram quase uma família, eram os 12 mais próximos de Jesus, lembrando que Jesus tinha muitos discípulos, tinha outros 70, fora um grande outro número de simpatizantes que em todo lugar que Jesus ia, eles os acolhiam. Um exemplo disso é Lázaro, Maria e Marta, né? Bom, eles jamais suspeitavam, né, que havia um traidor entre eles. Eles viviam juntos, conversavam, estavam sempre ali juntos, sempre fazendo as coisas, as tarefas, aquilo que Jesus pedia. E realmente, queridos, a traição, raramente ela é óbvia, né? Geralmente a traição pega de surpresa as pessoas. E Jesus, claro, não é pego de surpresa, mas os apóstolos, os discípulos, foram pegos de surpresa diante do anúncio. E veja que Judas Iscariotes, deveria ter uma conduta absolutamente ilibada. Tanto é que ele era o tesoureiro do grupo e ninguém nunca questionou isso. Agora, o interessante da reação dos discípulos é que, em vez de começarem a se acusar, que é o comum do ser humano, o ser humano, quando tem um problema, cada um começa a colocar a culpa no outro. Né? Ainda mais que cada um, no caso, sabia, não, eu amo Jesus, eu amo aquilo que ele está ensinando, não seria eu o traidor. Mas é interessante que no Evangelho de Mateus, por exemplo, diz que cada um começou a perguntar: porventura sou eu, Senhor, que vou te trair? Então cada um teve a consciência de: meu Deus, será que eu faria isso? Começou a refletir, começou a analisar a questão, porque cada um não queria cometer tal horror. Então, o ser humano, quando ele tem caráter, quando ele quer ser bom, ele sempre se questiona, ele sempre se analisa, ele sempre se avalia. Diferente daquele para o qual não tem problema nenhum ser mal, que tem a mente cauterizada, ele não se pergunta. Ele simplesmente se acha e vai fazendo as coisas dele. É muito interessante isso no ser humano, né? Tem um pastor que diz que quando ele prega uma mensagem de arrependimento, uma mensagem forte, geralmente as pessoas que não precisam se arrepender, não precisariam daquela mensagem, são as que pensam, são as que analisam, são as que mais absorvem a mensagem, mais assimilam a mensagem, mais ficam com o coração quebrantado. Já aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas que deveria ser tocado pela mensagem, deveria estar refletindo, deveria repensar as suas atitudes, é aqueles que acham: não, essa não é para mim, porque quem precisa disso é o outro. E quem desses é você? Você reflete diante de uma mensagem aqui do áudio ou na igreja, ou você acha que sempre a mensagem é para o outro? Ou então você fica procurando defeitos nas mensagens, né? Agora, aqui os discípulos, eles se perguntavam: será que eu faria isso? Será que eu cairia nesse problema? Porque a pessoa que pergunta isso, essa não cai. Agora, a pessoa que acha: não, eu sou bonzão, isso e aquilo, essa corre muito risco. E agora, apesar de eu estar falando de um ponto bom dos discípulos, há também um ponto ruim. Lucas capítulo 22 diz que eles começaram a se perguntar quem trairia Jesus, mas logo depois levantou uma contenda entre eles sobre qual deles deveria ser o maior, qual deles era o maior. Então havia, apesar de cada um estar sempre consciente de que são falhos, de que precisam da graça e da misericórdia de Deus, eles ainda assim tinham essa disputa de inveja, de poder do ser humano. Bom, e no verso seguinte tem um contraste, né? Que Jesus está falando de traição, de repente no verso 23 diz que fala sobre o discípulo a quem Jesus amava.
traição, o amor falso e o amor genuíno que Jesus tinha por esse discípulo e o discípulo tinha por Jesus. Quem é esse discípulo amado? Que é o próprio apóstolo João, né? No capítulo 21, isso vai ficar claro, quando ele se identifica, né? Esse discípulo amado é aquele que vos escreve. Jesus, o apóstolo João, no final do seu evangelho, ele se identifica. Então, o apóstolo João gostava disso, né? Do amor que Jesus tinha por eles. E aqui, isso não é algo exclusivo de João, apesar de João aparentemente tem uma maior intimidade, mas há vários trechos que diz, por exemplo, em João capítulo 11, diz que as mulheres, Marta e Maria, diz, olha, Jesus, aquele a quem tu amas, está enfermo, referente a Lázaro, por exemplo. Também no capítulo 11 diz que Jesus amava Marta e Maria. Então, Jesus, na verdade, sai amando a todos, queridos. É claro que o apóstolo João, ele gostava disso e por isso se refere dessa forma. E aí diz aqui que o apóstolo João estava reclinado ao peito de Jesus. É difícil entender como é isso. Eles estavam numa mesa e como é que o apóstolo João reclina no peito de Jesus, né? Parece desconfortável, É porque a gente pensa nas categorias de hoje, na cultura de hoje, né? Na época, como era? A mesa era baixa, as pessoas sentavam-se ao redor e como? Eram cadeiras? Não, geralmente era uma manta, uma espécie de um pequeno sofá, como se fosse um puff. É um puff de hoje. E eram alguns puffs ao redor da mesa, e nesse puff, estou usando um termo, mas é claro que não é um puff, mas para ilustrar, por exemplo, cada puff cabia mais ou menos 3 pessoas, uma no centro e 2 ao lado. E a gente sabe, quando uma senta ao centro, ela fica mais afundada e as outras 2 ficam um pouco mais à frente. E acabava que, por ser curto, esses que ficam do lado acabam reclinando um pouco. Podem até deitando assim, se aproxima do peito da pessoa que está ao centro. Então, só para ilustrar aqui como seria esse reclinar ao peito. Então, o texto mostra, há aqueles que traem e há aqueles que têm um amor genuíno. Nem todos, queridos, que seguem o evangelho, estão na igreja, estão exercendo atividades, infelizmente têm um amor genuíno. Estão ali porque querem se exaltar, porque querem dar uma de moralistas, enfim, por diversos motivos, ou estão atrás de bênçãos, ou simplesmente limpar a sua consciência, enfim, há vários e vários motivos pelos quais as pessoas estão ali, uma hora se cansam e podem não apenas sair, mas causar estragos na hora de sair, como o caso de Judas. E aqueles que têm um amor genuíno. E a pergunta que eu te faço é, você vai abandonar Jesus? Se você dizer, eu jamais. Cuidado, é melhor você pensar, será? Oh, Jesus, tem misericórdia de mim. É isso que nós temos que dizer. Jesus, tenha misericórdia de mim, me ajude, eu quero estar sempre contigo, eu quero crescer no Evangelho, eu quero aprender, eu quero te amar mais e mais, eu quero ter um amor genuíno. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.